apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. Apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado tem a satisfação de apresentar para você uma mensagem da graça e do amor de Deus com o nosso apóstolo Marcos Gomes. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Essas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. As verdades que libertam. Glória a Deus. Podem se assentar aqui em Santo André. Graça e paz a vocês em Santo André. Graça e paz a você no Facebook ao vivo agora. Graça e paz a você no YouTube, através do nosso site graçaeapostolado.com. Glória a Deus pela sua vida. Aos muitos grupos de WhatsApp que me assistem, Grupo MGA Brasil, MGA Santo André e tantos outros grupos que estão espalhados no Brasil e na face da terra. Graça e paz a todos vocês no WhatsApp, no Facebook, no YouTube e no nosso site. Acesse o nosso canal no YouTube, se inscreva no nosso canal, entra no YouTube e procura lá, Ministério Graça e Apostolado, só tem esse, tá? Não tem dois. Esse é o canal oficial do Ministério Graça e Apostolado. Você no Facebook, se inscreva no nosso canal, assim você recebe o apostolado da semana todo domingo e toda quarta-feira gratuitamente, tá? Se inscreva no nosso canal, entra no YouTube, digita Ministério Graça e Apostolado. Abre a página do ministério, se inscreva e você vai receber o apostolado aonde você estiver na face da terra, tá? Ministério Graça e Apostolado, MGA, pelo YouTube também, amém? Olha, hoje é a terceira parte desta mensagem maravilhosa, tremenda, maravilhosa. Uma mensagem com muito poder do Espírito Santo, muita unção. Hoje é a terceira parte da mensagem que tem por tema: não apagueis o Espírito. É a terceira parte. Quarta-feira passada, 27 de junho de 2018, a primeira parte. Domingo passado, a segunda parte. E hoje, a terceira parte. E vou continuar, não vou terminar aqui. Essa é a terceira, mas vai ter mais parte. Então, hoje, terceira parte da ministração por tema: não apagueis o Espírito. Estou aqui com 4 versões. Estou com a Bíblia da Editora Vida, edição contemporânea. Estou com a Bíblia João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. Estou também com a nova tradução linguagem de hoje e o grego original, que está aqui do meu lado aberto. Alguns textos eu vou procurar no grego, no original, para nós chegarmos na raiz da palavra, porque se estiver escrito, eu creio. Vamos começar? João capítulo 14, abram suas Bíblias em João 14, começando agora, nesta quarta-feira, não apagueis o Espírito, parte 3, quarta-feira, dia 4 de julho, não apagueis o Espírito, a terceira parte, tá? Não perca, você no YouTube, você no Facebook, não perca, hoje é a terceira parte, domingo será a quarta parte, não perca. Quem já achou João 14? Diga amém. João 14, 16 e 17. João, Mateus, Marcos, Lucas, João 14, verso 16. Jesus falou assim, ó: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Sublinha na sua Bíblia, outro Consolador. Por que Ele falou outro? Porque ele iria para os céus, né? Ele ia morrer, ele ia ressuscitar e iria para o céu. Tudo isso já aconteceu. Mas em João 14, 16, ele havia dito que o povo de Deus, a igreja, os escolhidos, porque ele iria para o céu, ele ia ressuscitar, iria para o céu. Então os discípulos estavam acostumados a andar com Jesus, né? E ele ressuscitou, ele apareceu, 1 Coríntios 15, para mais de 500 irmãos, apareceu ao apóstolo Paulo, né? Então ele iria embora para o céu, ele teria que ir embora para o céu. A assunção de Jesus, morreu, ressuscitou e depois iria para o céu. Então
As pessoas ficavam, nossa, Jesus vai para o céu, como que eu vou ficar? O mestre, com 12 anos, ele nos ensinava no templo, e Jesus ensinava as multidões, e o Monte das Oliveiras, e o sermão profético. Agora ele vai para o céu, como nós vamos ficar? João 14, 26, eu rogarei ao Pai. João 14, 16, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. Diga amém. Irmãos, Abba Pai, a igreja precisa do Espírito Santo. Amém? Quando eu digo igreja, não estou dizendo as paredes, não estou dizendo as cadeiras, não estou dizendo as denominações, não estou dizendo as instituições. Quando eu digo igreja, estou dizendo as pessoas, os filhos de Deus que têm o Espírito de Deus. Os filhos de Deus que foram batizados em Cristo, que são salvos pela graça. Os filhos de Deus precisam do Espírito Santo. Alô? O Espírito Santo não pode, em hipótese alguma, ser apenas uma teoria bíblica. Quem está me entendendo? Diga comigo, o Espírito Santo, em minha vida, não pode ser apenas uma teoria bíblica. Ou seja, a Bíblia fala do Espírito Santo? Fala, mas até aí é uma teoria. Não é verdade? A sua Bíblia fala do Espírito Santo. Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, e o Espírito de Deus pairava sobre a... Então a Bíblia fala de Gênesis e Apocalipse sobre o Espírito Santo. Mas até aí, a Bíblia é a Bíblia, sua vida é a sua vida. Quantos filhos de Deus estão lá fora, no mundo, no dia a dia, até tem uma Bíblia, mas alheio à vida espiritual. Não conhece o Espírito Santo, não conhece os dons do Espírito Santo, não conhece as manifestações do Espírito Santo. Aí eu me lembro de Isaías 1, onde Deus disse, o boi conhece o seu possuidor, mas o meu povo não me conhece. Aí eu lembro de Oséias, o meu povo perece, é destruído, porque não tem conhecimento. Então, o Espírito Santo, ele não pode, em hipótese alguma, ser apenas uma teoria bíblica. Ele tem que sair do papel e se manifestar em sua vida. Glória! Hoje eu estava falando com o Espírito Santo, estava orando, e eu falava com Deus, Senhor, eu vi que o Senhor tem até outros nomes, além da Bíblia, que a Bíblia não diz. E ele ficou atento, e eu falei, a Bíblia chama o Senhor de Espírito Santo, de Espírito da graça, Espírito de Jesus, Espírito de Cristo, Espírito de sabedoria, né? A Bíblia chama, mas eu falei, mas tem outros nomes que a Bíblia não fala, sabe, uma coisa gostosa, sabe, um fogo, eu não sei nem como chamar. Você não sente uma coisa gostosa? Diga, é o Espírito Santo. Uma unção, sabe essa coisa que você não sabe explicar? Abba, Pai. Paulo disse em Romanos 8, 26, que o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando eu paro de pregar, às vezes eu falo em línguas, às vezes eu falo Abba, Pai, às vezes eu dou um gemido, às vezes eu dou um grito, às vezes eu dou uma contorcida. É o Espírito Santo manifesto. Quem está entendendo? É o Espírito Santo manifesto. Eu quero que você escreva uma frase, que eu vou mudar de assunto. Diga comigo assim, o Espírito Santo não pode, em hipótese alguma, ser apenas uma teoria bíblica. Você entendeu essa frase? Ou precisa que eu fale de novo? Vou falar mais uma vez. A Bíblia fala do Espírito Santo? Fala. Mas o Espírito Santo, irmã, o Espírito Santo não pode ser apenas uma teoria bíblica, ou seja, a Bíblia fala em João 14, 16 sobre o Consolador, o Espírito Santo. A Bíblia fala em João 16, 13, a Bíblia fala em João 14, 26, Paulo falava em Coríntios 3, 16, Paulo falou em Coríntios 6, 19 sobre o Espírito Santo, Paulo disse em Romanos 8, 16, mas não pode apenas ser uma teoria. O Espírito Santo é o que nos faz ter vida com Deus.
o Espírito Santo, o Filho de Deus está morto. O que me faz sentir esse gozo, essa alegria, essa vibração? Mexe com a minha carne. Pastor, eu vejo, às vezes você dá uns pulos, às vezes você mexe, às vezes... Irmãos, o Espírito Santo está manifesto em minha vida. Ele afeta o meu espírito, a minha alma e o meu corpo. Às vezes dá umas contorcidas, dá uma vontade de sair correndo, dá vontade de sair voando. O que é isso aí? O Espírito Santo, que é o próprio Deus manifesto, ele abala meu espírito, minha alma e meu corpo. Pai! Jesus iria morrer, já morreu. Iria ressuscitar, já ressuscitou. E ele disse que subiria aos céus, já subiu. Mas antes de ir ele disse, João 14,16: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador para que seja convosco, ou seja, no meu lugar. Outro Consolador quer dizer, eu não estarei aqui, mas ele estará. Eu estou com vocês, mas ele estará em vocês. Eu estou convosco, mas ele estará em vosco. Não existe em vosco, estou brincando. Em vós. O que Jesus está dizendo? Eu estou convosco, mas ele estará em vós. Coríntios 3,16, não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós? João 14,17, eu li o 16, veja o 17. Ainda não entendo o meu assunto, hein? O meu assunto é, não apagueis o Espírito. Só estou te lembrando as palavras de Jesus, que o crente, a igreja, a ovelha, o Filho de Deus, ele não pode, ele não tem como viver uma vida espiritual sem o Espírito Santo manifesto na vida dele. Não tem como. Ele vira um beato, uma beata, um religioso, um tradicional, um batedor de cartão religioso. E tem muitos que não têm vida com Deus, que não sente Deus. Quantos estão mortos? Eu conheço muitos. Eu conheço muitos mortos. Vivos na carne, mas mortos espiritualmente. Porque apagaram o Espírito Santo? Pode ser. Porque andaram demasiadamente nas obras da carne. E as obras da carne, se você não sabe, escreva isso. As obras da carne são o que abafa, o que apaga o Espírito Santo. São as obras da carne. Por isso que crente não convém ao crente pular carnaval. Está me entendendo? Mas eu posso? Pode. Mas Coríntios 6,12, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu posso, mas não me convém. Se eu crente, eu cristão, eu templo do Espírito Santo, se eu for pular carnaval na avenida, um monte de mulher pelada, um monte de homem pelado, o Espírito Santo vai apagar. Ou seja, não vou estar pensando em Deus, não vou estar cheio do Espírito Santo, não vou estar associando ao reino de Deus, vai estar associado à carne. E as obras da carne vai minando, vai jogando água no fogo, até que o fogo apaga. Tem ladrão, ovelha. Tem bandido, ovelha. Tem maconheiro, ovelha. Tem prostituta, ovelha. Tem travesti, ovelha. Mas o Espírito Santo está apagado na vida deles. Por quê? Por causa das obras da carne. Está roubando, está matando, está mentindo, está adulterando, está prostituindo. Então, o Espírito Santo está apagado, está andando só na carne, está brigando, está trocando soco, está xingando, está falando palavrão. O Espírito Santo está apagado. E Paulo disse o quê? Não apagueis o Espírito. Ei, irmãos, você imagina essa face da terra com todo mundo, com o Espírito Santo acendo? Imagina aí. Imagina a face da terra, todo mundo, todos os filhos de Deus com a tocha viva do Espírito Santo. Se o Rio de Janeiro ia ser desse jeito que está, se São Paulo ia ser desse jeito, Belo Horizonte, Porto Alegre, Bahia, você imagina o mundo, todos os filhos de Deus cheios do Espírito Santo. Se o mundo não ia ser uma tocha acesa espiritual. Oh, glória! João 14,17. O Espírito da verdade. O que Jesus está falando? Eu vou morrer, eu vou ressuscitar e eu vou subir aos céus.
João 14,16. Mas eu vou rogar ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. 17. Vocês não sabem quem é? 17. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, pois habita convosco e estará em vós. Diga bem forte: Espírito de Deus está em mim. Levante a mão e diga: o Espírito de Deus está em mim. Oh, abençoado! Tem que abalar. Você sabe o que quer dizer isso, meu irmão? Enquanto o Bispo Macedo está dizendo que tem um demônio na vida do crente, enquanto o Valdemiro, o Agenor Duque e tantos outros falsos profetas estão dizendo: o demônio está na sua vida, o diabo está na sua vida, Jesus disse: o Espírito habitará em vós e estará em vós. Quem está em você é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo de Deus. Você foi criado por Deus e tem o Espírito de Deus. Vamos comparar o que Jesus disse com o que Paulo disse. Vamos comparar o que Jesus disse com o que Paulo disse. João 14,17. Abre 1 Coríntios 2. Vamos comparar João 14,17 com 1 Coríntios 2. Os dois textos simultaneamente. Abre aí, os dois. 1 Coríntios 2. Já achei. Olha lá. João 14,17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber. João 14,17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Olha Coríntios 2, verso 12. 1 Coríntios 2, 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo. Não é a mesma coisa que Jesus disse? Está claro ou não está claro? Eu quero que você compare os dois textos. Faz assim, leia aqui e leia acolá. João 14,17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Coríntios 2,12. Vós não recebeste o Espírito do mundo. Por quê? Porque o mundo não pode receber esse Espírito de Deus. Você tem que despertar, meu irmão. Você tem que despertar, minha irmã. Não apagueis o Espírito. É o tema dessa ministração, desse apostolado. Você tem que despertar. Você tem que lembrar que quem habita em você é o Espírito de Deus. Você tem que lembrar que quem está dentro de você é o próprio Deus. Você não pode ser um crente pacato. Você não pode ser um crente morno. Você não pode ser um crente devagar, quase parando. Você tem que ser uma tocha viva andando na terra, porque o Espírito de Deus habita em você. Você não pode ser um derrotado. Você não pode ser um fracassado, porque o Espírito do Criador está dentro de você. Está claro ou não está claro? Não, você não precisa de uma campanha. Você não precisa de uma corrente. Não precisa subir no monte. Você só precisa lembrar que o Espírito de Deus está dentro de você. Você não precisa de um sacrifício. Você não precisa de um jejum. Você não precisa subir no monte. Você não precisa orar em cima do grão de milho. Você não precisa fazer campanha. Você não precisa fazer fogueira santa. Você só precisa lembrar que o Espírito de Deus está dentro de você. Deus disse pela boca de Isaías: operando eu, quem impedirá? Pois bem, Ele está dentro de você. Quer que fale de novo? Isaías 43:13. Operando Deus, quem impedirá? Pois bem, esse Deus está dentro de você. Você ainda precisa de uma campanha de 7 semanas? Você ainda precisa de uma corrente de libertação? Do quê? Se Deus está dentro de você. Ele criou os céus e a terra, agora Ele está dentro de você. Hã? Vamos ler simultaneamente. João 14,17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Coríntios 2,12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Dentro de você está o Espírito de Deus. Vocês não entenderam? Dentro de você está o Espírito de Deus. Dentro de você está o próprio Deus. Você não pode ser uma pessoa normal. Você não pode ser uma pessoa comum. Se você entender de fato, de verdade, que dentro de você está o Espírito de Deus, o próprio Deus, você vai entender por que Paulo, em Atos 16, após ser açoitado com muitos açoites,
meia-noite começou a cantar e dar louvores a Deus. Não tem lógica, né? Como é que um homem que toma uma surra na praça pública, um homem que é açoitado com varas, não é de paletó não, hein? É sem roupa, hein? Nas costas, na carne viva, açoitado com chibatadas nas costas, Paulo e Silas açoitados. Como é que um homem açoitado, os vergões ardendo, doendo, queimando, como é que um homem desse pode louvar a Deus? E a dor da carne? Mas o Espírito que estava dentro dele estava além da dor da carne. Ele nem sentia a dor da carne. A unção era maior. Pai. Olha, irmãos, essa mensagem aqui, eu sei dela há mais de 25 anos. Eu não estou sabendo dessa mensagem agora de manhã, hoje. Essa mensagem para não apagar o Espírito, essa mensagem que o Espírito Santo habita em mim, nunca ninguém me disse, não foi um pastor, não foi um profeta, não foi um apóstolo, não foi ninguém. Isso eu descobri lendo a Bíblia. E lendo a Bíblia há mais de 25 anos atrás, eu descobri, se o Espírito de Deus está dentro de mim, eu vou perder para quem? Para quem que eu vou perder? Como que eu vou ser um derrotado se o Espírito do Criador está em mim? O Espírito de Deus está dentro de mim. Como é que eu vou ser um fracassado na vida se o Espírito de quem criou os céus e a terra está dentro de mim? Foi isso que mudou minha vida. Talvez você fale assim, nossa, eu nunca vi um pastor assim, eu nunca vi pregar assim, Então você nunca viu porque eles não pensam nisso. Eu pensei há mais de 25 anos atrás, eu pensei quando eu li João 14, quando eu li João 16, vira aí, João 16, pode fechar o Coríntios. Eu pensei, esses dias nós fizemos o mês passado 25 anos de ministério. Pois bem, já há 25 anos atrás, essa mensagem já estava dentro de mim. Eu já era uma tocha viva andando na terra. Nunca fui um crente frio, nunca fui um crente morno, nunca andei por vista. Eu vou dar glória a Deus quando tiver uma igreja cheia. Já preguei para 1, já preguei para 2, já preguei para 500, já preguei para 1000. Quantidade não me move. O que me move é a manifestação do Espírito Santo. É o Espírito de Deus em mim que me move. João 16, 13. Jesus não tinha morrido ainda, não tinha ressuscitado ainda, não tinha subido aos céus ainda. Por isso que ele disse, quando vier. Que nós sabemos que já veio. Estou te explicando porque que ele disse quando vier. João 16, 13. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Diz respeito ao Espírito? Ao Espírito Santo. Pai. Irmãos, o Espírito Santo é um fogo. Eu não consigo ficar aqui quietinho, eu não consigo porque um fogo fica me queimando. Me entende? Você me entende? Eu não consigo, um fogo fica ardendo, um fogo fica me incomodando, eu tenho que mexer as pernas, dá vontade de sair correndo, um fogo fica me queimando. Essa é a diferença de uma ministração no poder do Espírito Santo para uma palestra. Eu não estou aqui fazendo uma palestra. Por 25 anos eu não faço uma palestra. São 25 anos de ministrações no poder do Espírito Santo. João 16, 13. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Diga pela fé, diga, eu preciso da manifestação do Espírito Santo em mim. Por quê? Porque Jesus disse que é Ele que vai te guiar em toda a verdade. Volta para o João 14. João 14, verso 26. Eu li João 14, 16. Eu li João 14, 17. Agora eu vou ler João 14, 26. Coloca o dedo no verso 26. E nem entrei na minha mensagem ainda, hein? Nem entrei ainda. Só estou lembrando que o crente precisa do Espírito Santo. Alguém que não está me entendendo vai dizer, mas o Espírito Santo já não habita em nós? Não é disso que estou falando, irmão. É claro que ele habita. Estou falando de ser guiado, de ser instruído, de ser ensinado, de ser movido. Na prática. Não é teoria de papel, não. Na prática.
O que eu conheço de crente na teoria, o que eu conheço de cristão na teoria, que na teoria, a letra, a Bíblia diz, mas na vida é uma derrota, é um fracasso. Estou falando na prática, irmã, na prática. O Espírito Santo é em nós, como era com Paulo. O Espírito Santo é em nós, como era com Pedro, que o livrou da prisão, da cadeia. O Espírito Santo é em nós, como foi com Paulo. Se você for açoitado no seu dia a dia, como você vai reagir? Quando colocaram fogo nos meus 3 carros, eu cheguei lá, em frente em casa, a garagem tudo pegando fogo. 3 carros pegando fogo, você imagina o tamanho do incêndio. A chama dessa altura assim, ó, passava o poste. Sabe esse poste da rua? 3 carros pegando fogo, uma garagem pegando fogo, passava o poste. Eu fiquei de frente do fogo e falei assim, ó, falei para o fogo: todas as coisas colaboram para o meu bem. Só uma pessoa cheia do Espírito Santo consegue falar isso. Não é? Porque se ele não está movido pelo Espírito Santo, ele vai começar a chorar, vai desesperar. Não é? É ou não é verdade? Uma mulher me falou assim, mulher, se é que eu posso chamar de crente, né? Se é que eu posso chamar de crente. A mulher me disse, ai pastor, eu não sei como você aguenta ainda vir na igreja, orar, cantar. Vai se converter, para trás de mim, Satanás. Eu sirvo a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele tem ou possa me dar. Eu sirvo a Deus pelo que Ele é. Outra mulher me falou assim, outra mulher me disse, e depois fala que o diabo foi aniquilado, né? Isso era a mulher de Jó, né? Lembra da mulher de Jó? O Jó sofrendo mais que subaco de aleijado. O Jó sofreu, porque os filhos morreram, a casa caiu, pegou fogo no arroz, no milho, a jumenta morreu, o cavalo, as mulas, os camelos. O Jó perdeu tudo e ainda estava doente com lepra, rapava as costas com um caco. A mulher de Jó, porque uma mulher dessa ninguém precisa nem do diabo, né? Com uma mulher dessa ninguém precisa do diabo, porque ela é pior que o diabo, ela conseguiu ser pior. O Jó passando um momento daquele, Jó 2, 9 e 10, a mulher fala assim: amaldiçoa teu Deus e morre. Você está na roça mesmo? Os filhos já morreram, o carro já pegou fogo, e aconteceu isso, e aconteceu aquilo, para trás de mim, Satanás. Nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. Deus deu e Deus tirou. 1 Samuel 2, Deus enriquece e Deus empobrece. 1 Samuel 2, Deus dá a vida e Deus tira a vida. 2 Coríntios 5, tudo provém de Deus. Só alguém cheio do Espírito Santo consegue enxergar essas coisas. Jó 2, 9 e 10, e em tudo isso Jó não pecou e nem atribuiu a Deus culpa alguma. Ó Jó, ó, para Jó, ó. O homem perdeu os filhos, perdeu a casa própria, pegou fogo na colheita, na plantação, as mulas morreram, os cavalos morreram, jumenta morreu, camelo morreu, os filhos morreram, doente, enfermo, leproso. É disso que eu estou falando. A igreja precisa do Espírito Santo. Quando eu digo igreja, estou querendo dizer, os crentes precisam reconhecer que precisam se encher do Espírito Santo. Senão estão perdidos nesse mundo, hein? Esse mundo tem ladrão, esse mundo tem bandido, esse mundo tem assassino. Se você não tiver cheio do Espírito Santo, você nem andar no mundo não vai andar mais. Porque o mundo está ficando cada dia pior. Ou não é esse mundo que eu vejo na televisão? Esses dias mataram aqui, ó, um andreense. Eu sou andreense. 50 anos que eu moro em Santo André. Nasci em Santo André. O rapaz passeando com o cachorro na rua. Um marginal, talvez filho da perdição, vem roubar um celular. Um maldito e mísero e insignificante celular. Além de roubar o celular, ainda matou a pessoa. O mundo está assim. O bandido vem, rouba e mata. O bandido vem, rouba e mata. O bandido vem, rouba e mata. Como é que você vai viver num mundo desse? Se você não tiver cheio do Espírito Santo. Não vou sair mais na rua não, porque é só bandido, só assaltante, só assassino. E é verdade. O que você vai fazer? Você vai recuar?
Eu vou te lembrar então, Hebreus 10, 39. Nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Só para te lembrar. Agora, presta atenção, o Espírito Santo mandou falar. Ou você está cheio do Espírito Santo, ou então você vai ficar cheio de medo. Quem estiver cheio do Espírito Santo, porventura nunca estará cheio de medo. Vê se eu tenho medo de alguma coisa. Todos vocês aqui, e até vocês na internet, sabem que eu já contei centenas de vezes meu testemunho. Todos vocês sabem. Quando o ladrão meteu o revólver no meu peito e na pastora. Todos vocês sabem. Todos vocês sabem quando o ladrão me mandou deitar no chão e pôs o revólver na minha cabeça. Todos vocês sabem disso. Só que ele com o revólver na minha cabeça, dizendo que ia me matar e eu fazendo uma música. Coisa de louco isso aí, né? Como é que o cara está deitado no chão, o revólver na cabeça, e no momento desse você fazendo uma música? Sabe como que os maconheiros fazem música? Fumam maconha, usam droga e vai para o mar ficar viajando, aí fazem músicas hereges, músicas heréticas. Como que é? Quando Deus me desenhou, Ele estava namorando. Deus nem namora, rapaz, Deus é Pai, Deus é Criador, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, música de maconheiro. Deus estava namorando com quem, aonde? Que música é essa? Que letra é essa? Música de maconheiro. Eu vou te falar o que é música de verdade. O ladrão com o revólver na minha cabeça. O revólver na minha cabeça assim, ó. E eu, a tua soberania guarda minha vida. E o revólver na cabeça. Aí eu lembrei, parei de cantar. Eu parei de cantar, lembrei das minhas filhas do lado. O ladrão mandou eu deitar no chão e mandou as duas filhas deitar no chão. Parei de cantar, o revólver na cabeça, parei de cantar, lembrei das minhas filhas. Aí veio a segunda parte da música. A tua soberania guarda minha família. O ladrão com o revólver na minha cabeça e eu cantando, de repente ele pegou e foi embora, saiu correndo. Aí ele foi embora, olhei para minhas filhas, aí eu fiz a terceira parte da música. A tua graça nos alcançou, a tua soberania reina em nós. Aqui não é música de maconheiro não, irmão. Aqui é música de profeta. Que é música de profeta, igual música de Davi, igual música de Moisés. O cântico de Moisés quando atravessou o Mar Vermelho. O cântico de Davi quando foi consagrado a rei de Israel. Aqui não é música de maconheiro não, é música de profeta, de quem anda pelo Espírito, movido pelo Espírito. Quando colocaram fogo nos meus 3 carros, eu estava pregando na igreja e colocando fogo nos meus carros. Eu pregando aqui e alguém colocando fogo nos meus carros. E então, depois de que queimou mesmo, que acabou com tudo, eu tive que ir para São Paulo, eu moro em Santo André, fui para São Paulo resolver sobre documentação, fui de moto. Quando eu estou voltando de moto, o Espírito Santo veio sobre mim na moto. Eu dirigi na moto, no meio dos caminhões, no meio dos carros, fiquei cheio do Espírito Santo em cima da moto. Comecei a chorar na moto, falar em línguas, comecei a fazer uma música. Eu dirigi na moto, não podia parar do lado de caminhão, carreta, carro atrás, ônibus, eu na Avenida do Estado. Eu dirigi na moto, cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo manifestou em mim na Avenida do Estado. Eu dirigi na moto, o capacete encharcado de lágrimas, não podia parar. Os carros atrás, do lado, caminhão, carreta, e fazendo uma música. Fazendo uma música. O que foi, isso é o que há de ser. O que se fez, se fará. O que aconteceu, acontecerá. Nada de novo debaixo do céu. Eu dirigi na moto, tive que parar lá no Ipiranga. Lembra do hino nacional? Ouviram no Ipiranga. Parei no Ipiranga, lá no museu, parei a moto, peguei um papel, peguei a caneta e comecei a escrever a música. Aí minha mente falou assim, você para a moto aqui e se vier o ladrão?
Eu falei assim, aqui está cheio de anjos. A moto parada, sentei na calçada, peguei um papel e comecei a escrever a música que eu já vinha cantando, dirigindo a moto, chorando, cheio do Espírito Santo. Parei e escrevi a música. Aqui não tem música de maconheiro, aqui é música de profeta. Cantamos a revelação da palavra de Deus. Amém? Porque não se pode apagar o Espírito Santo na vida do crente. Não apagueis o Espírito. Nunca fiz meia hora de campanha. Nunca fiz 1 minuto de corrente. Nunca. Nunca. Nunca fiz 1 segundo de sacrifício nenhum. Nunca. Mas eu sempre criei e tomei posse do que está escrito. Nunca fiz campanha, nunca fiz corrente, nunca subi no monte. Eu sempre criei. Está escrito, eu creio. Então toma uma posse para mim. Ninguém me ensinou. Não teve pastor, não teve teólogo, não teve escola dominical, ninguém me ensinou. Eu li a Bíblia e se cumpriu João 14, 26, que eu vou ler agora. Olha aí João 14, 26. João 14, 26. Mas o Consolador, quem que é o Consolador? Quem? Tem que ser todos bem fortes. João 14, 26. Quem que é o Consolador? João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Eu não falei que o crente precisa do Espírito Santo? Quantos crentes morno, frio e morto existem na face da terra? Morto espiritualmente. Tem o Espírito Santo, é salvo pela graça, se morrer vai para o céu, mas está morto. Cheio de fortalezas, fracassado, só anda para trás, só anda por vista, derrotado, murmurão, reclamão. Alô? A maioria nas igrejas são, a maioria. Porque a maioria não é Moisés, a maioria não é Davi, a maioria não é Paulo, a maioria não é Elias, a maioria é tudo Gease, que andam por vista. A maioria dos crentes na face da terra, tudo andam por vista, a maioria. A minoria é Paulo, a minoria é Tito, a minoria é Timóteo, a minoria é Josué, é Gideão, é Sansão, a minoria. Homens valentes, corajosos, mulheres ousadas, a minoria é assim. Por isso o Espírito Santo mandou vir trazer essa ministração. Não apagueis o Espírito. Quem recebe? Vamos orar. Feche os olhos, levante a mão direita. Feche os olhos, não abre não. Feche os olhos. Vamos falar com Deus. Levante a mão direita. Diga, Senhor, para a tua glória. Não posso deixar. Não posso permitir que o teu Espírito, Abba Pai, se apague em minha vida. Temos uma ordem apostólica para não apagarmos o Espírito. Não posso permitir em minha vida espiritual, que o teu Espírito se apague em minha vida. Eu não posso permitir isso. Abba Pai. Eu estava falando com Deus e o Espírito Santo me explicando. Eu falei, Senhor, Paulo disse em 1 Tessalonicenses 5,19, não apagueis o Espírito. E o Espírito falou assim, você está percebendo que não tem nada a ver comigo? Eu parei, prestei atenção, o Espírito Santo começou a me ensinar. Não sou eu. Você não acha que eu vou me apagar, né? E ele foi anulando. Porque a Bíblia só fala de 3 personagens. A Bíblia só fala de 3 personagens. Quer escrever essa revelação? Estou até esperando. A Bíblia fala de 3 personagens. Deus, o diabo e o homem. Só existem esses 3 personagens da Bíblia. O que está acontecendo ou provém de Deus, ou provém do diabo, ou provém do homem, da carne. Quando fala homem é carne. Tudo que acontece na sua vida, ou provém de Deus, ou provém do diabo, ou provém da sua carne, de você mesmo. Então vamos raciocinar.
Será que provém de Deus? Isaías 54:15. Embora se levantem ataques contra ti, isso não procederá de mim, diz o Senhor. Então, um já está anulado, já não é Deus. Quer que fale de novo? Só tem 3 personagens. Ah, eu estou sofrendo porque Deus... Será que é Deus? Faz um monte de cabeçada na vida e atribui a Deus? Atribui ao diabo? Só tem 3 personagens: Deus, o diabo e o homem. Estou sofrendo, estou me lascando, minha vida só dá errado. Também Deus. Deus? Isaías 54:15. Embora se levantem ataques contra ti, isso não procederá de mim, diz o Senhor. Só sobrou 2. Ah, então é o diabo. Ah, estou sofrendo porque o diabo também. O diabo fez eu perder minha família, fez eu encontrar uma mulher, e eu fui ter com aquela mulher, adulterei, e agora perdi minha família porque o diabo é sujo. O diabo? Será que é o diabo? Hebreus 2,14. Visto que os filhos participam de carne e sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Então o diabo foi aniquilado. Já não é nem Deus nem o diabo, só sobrou um. Só tem 3 personagens a Bíblia. Vocês nunca ouviram isso em lugar nenhum, hein? Não existe pastor na terra que fale. Nunca na terra ninguém falou isso. Nunca. Eu sou o primeiro. Porque isso é uma revelação que Deus me deu. Pastor já nasceu, pastor já morreu. Nem na Bíblia nunca ninguém falou isso. Nem na Bíblia. De Gênesis a Apocalipse nunca ninguém falou isso. Nem na terra. Nunca nenhum pastor falou. Eu sou o primeiro a falar isso. Que é uma revelação que Deus me deu. Só tem 3 personagens na Bíblia. E tudo que lhe acontece, seja de bom ou seja de mal, vem de uma dessas 3 fontes. De uma das 3. Seja de bom ou seja de mal. Ou Deus, ou o diabo, ou a sua carne, que é você mesmo. Está sofrendo, pensando que é Deus? Deus não é. Isaías 50, eu já acabei de citar, 54:15. Deus não é. Ele falou que não procede dele. O diabo também não é, porque o diabo foi aniquilado pela morte de Jesus. Hebreus 2,14. Só sobrou o homem. O homem é fácil. Gálatas 6,7. Não erreis, tudo que o homem plantar, isso mesmo ele colherá. Gálatas 6,8. O que plantar na carne, da carne colherá a corrupção. É fácil entender agora. Se não é Deus, se não é o diabo, quem que é? Não é ninguém. Nada é do nada. Está sofrendo? Tem um motivo. Está reinando em vida? Tem um motivo também. Está tudo dando certo? Tem um motivo. Está tudo dando errado? Também tem um motivo. Nada é do nada. Tudo é consequência. Ou parte de Deus, ou parte do diabo, ou parte do homem, da carne. Quem está entendendo, hein? Vocês nunca ouviram isso em lugar nenhum da terra. É, Deus das revelações. Daniel 2,28. Há um Deus nos céus que revela mistérios. Há um Deus nos céus que revela mistérios. Eu li João 14, 16 e 17. Eu li João 14, 26. E eu li João 16, 13. Aliás, para terminar, João 14, 26 é um dos meus segredos, que eu quase nem falo. Só quando eu entro em João 14, 26. Eu fico muito tempo sem entrar em João 14, 26. Porque é um segredo meu. Pastor, quanta sabedoria, quanto entendimento, como é que você cita a Bíblia? Você nem abre a Bíblia, cita de cor. Mas, pastor, mas como? Muitos já me perguntaram, muitos. Eu fui pregar em Bauru, um irmão falou assim, ó, até 200 versículos eu contei, depois eu me perdi. Falou para mim. Eu fui anotando. Você foi falando, eu fui anotando, até 200 eu anotei, depois me perdi, agora não sei mais como já foi. O que é isso aí?
Eu quase não falo isso. Um dos meus segredos, João 14, 26. O Consolador, o Espírito Santo, vos ensinará todas as coisas. Olhem para mim. Um dos meus segredos, para tudo, não sei se vocês são assim, provavelmente não. Um dos meus segredos, para tudo em minha vida, para tudo, eu falei para tudo, não é para algumas coisas, não é para muitas, para tudo, coisas carnais, coisas espirituais, meu futuro, meu passado, meu presente, agora, amanhã, para financeiro, psicológico, na família, para tudo na minha vida, eu dependo do Espírito Santo. Já falei. Os crentes geralmente não querem ser assim, né? Vou lá comprar aquele carro lá e se lasca. Eu vou vender e se lasca. Eu vou casar com essa mulher aqui e se lasca. Eu vou casar com esse homem aqui e se lasca. Estou cansado de ver isso. Estou cansado de ver. Vou mudar essa cidade, vou para outra e se lasca. Depois tem que voltar. Estou cansado de ver isso. Estou cansado de ver isso aí. Tudo que eu faço dá certo. Tudo. Em todas as áreas. Eu posso demorar para dar um passo. Porque eu estou orando, estou analisando, estou lendo a Bíblia, estou esperando em Deus, uma direção, um sinal. Posso demorar, mas quando eu dou o passo está certo. Eu não dou um passo, nossa, que burrada que eu fiz agora. Eu não vivo assim. Eu não vivo assim. Dar um passo para depois fazer uma burrada. Eu não vivo assim, irmãos, eu não vivo. Não era nem meu assunto. Estou te contando um dos meus segredos. João 14, 26. O Consolador, o Espírito Santo, vos ensinará todas as coisas. Vírgula. E, pastor, como é que você cita um monte de versículos sem olhar na Bíblia? Está aqui, ó o meu segredo. E vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Para isso, vou falar uma vez só como mudar de assunto. Para isso, precisa depender totalmente do Espírito Santo. Ponto. Senão você nunca vai conseguir, irmão. Porque o que eu sei, não aprendi em escola. Ou melhor, não se aprende em escola, não se aprende em faculdade teológica, não se aprende em escola dominical, não se aprende com o pastor, não se aprende com o apóstolo, não se aprende com ninguém. Só se aprende com o Espírito Santo. Bom. Não posso falar mais. Já falei até demais. Mais uma coisa o Espírito Santo me permite falar. A dependência total do Espírito Santo, ela gera uma unção. E são segredos espirituais que eu estou falando. Isso aí ninguém na terra fala, irmão. Você pode fazer faculdade a mais cara do mundo. Eles nem sabem disso. O senhor, pastor há tantos anos, você pode fazer a faculdade mais cara do mundo. Eles nem sabem disso, porque isso é uma experiência. Isso não é uma teoria. Sabe quem sabe disso aí? Elias. Mas Elias não está mais aqui? Mas tem mais gente que sabe disso aí. Eliseu. Putz, me esqueci, Eliseu já morreu. Tem mais gente que sabe disso, hein? Samuel, sabia de cor. Samuel morreu também. E agora, com o que vocês vão atrás? Lembrei de um que sabe. Davi. Mas ficou tão velho que pegaram uma moça de 18 anos virgem. Vamos ver se o velho, volta ativa, porque Davi, o rei, ele não pode morrer não. Tá velho, mas tá bom, né? Levaram uma virgem, novinha, 0. O velho estava... Todo mundo vai ficar velho. E o Davi não teve jeito nem com uma mulher virgem, uma moça virgem, não teve jeito. Morreu! Não teve jeito. O que eu estou falando aqui são segredos
proféticos. Vou dar uma dica. Provérbios 13, 20. Anda com os sábios e serás sábio. Se você andar com um profeta, você vai pegar as manhas do profeta. Estou falando até demais já, né? Vamos voltar no meu assunto aqui, vai. Efésios capítulo 5. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, assiste aí 200 mil vezes no YouTube ou no Facebook. Eu não posso. Já estou falando, falei até demais já, né? Chega, né? Efésios 5. Não apagueis o espírito. Terceira parte. Efésios 5. Um dia, 1992, era numa quarta-feira. Tem um mistério nas quartas-feiras. Os crentes não congregam de quarta-feira, mas eles perdem para chuchu. Crente domingueiro perde a unção. O anjo passa aqui na quarta. Os caras não sabem. Está tudo dormindo, eles não percebem. Era numa quarta-feira, 1992. Quando eu cheguei na igreja onde eu congregava, tinha um profeta lá. Meu pai era pastor, eu sou filho de pastor, mas meu pai não tinha aquela unção. Eu tenho parentes pastores, também não tinham unção. Eu tenho colegas, amigos pastores, não tinham unção. E eu tinha um pastor lá também não tinha unção. Mas numa quarta-feira de noite, culto de quarta-feira, quando eu cheguei na igreja, tinha um profeta pregando lá. Primeira vez abençoada, primeira vez marca. Eu sei que o homem andava para lá e para cá e citava 300 mil textos e não pegava na Bíblia e só citando, está escrito, e está escrito, e está escrito. Não pegava, não mostrava na Bíblia, não pegava. Lá em Bauru, o homem falou que até 200 ele conseguiu anotar, que depois ele se perdeu. Isso já tinha acontecido comigo também. Está escrito, e o homem anda para lá e anda para cá, e gesticula, e cita, e falei, nossa, o homem é uma Bíblia ambulante, é isso que eu quero. Mas meu olho nem piscava, eu olhava para o homem e falei, nossa, eu nunca vi isso, é um Elias, isso aí é um Elias. Eu só vi o Elias na Bíblia, mas agora estou vendo, isso aqui é um Elias, igualzinho Elias, é um profeta, eu nunca tinha visto um profeta, eu só conhecia pastor. Quando eu vi o profeta, falei, nossa, olha, porque a unção é notória. Quem pegou essa? A unção, ninguém precisa falar assim, olha lá, você está vendo, não precisa falar não, irmão. A unção é notória. Você que já foi em várias igrejas, a unção é notória. Pastor que prega, as pessoas ficam dormindo no culto, porque não tem unção nenhuma. Pastor que só grita, lá está vazia, faz barulho, mas também não tem unção. Mas a unção é notória, irmão. Aquele que tem a unção, você não precisa falar nada. Romanos 8, o Espírito testifica com o seu Espírito. Quem tem a unção, o Espírito testifica. Você sente um calor, você sente uma coisa gostosa aí. Dá vontade de sair correndo, dá vontade de gritar, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de chorar, dá vontade de rir. Mistura tudo. É impossível alguém que está sobre a influência, sobre a manifestação do Espírito Santo, é impossível ele ser uma pessoa normal. Quer que eu fale de novo? Só se vocês não sabem quem é o Espírito Santo. Abba Pai. É impossível um homem, uma mulher que está sob a influência, sobre o mover, sobre a manifestação do Espírito Santo, é impossível ele ser uma pessoa normal. Pegou fogo em 3 carros, podia pegar fogo na fábrica de carro. Ele ia falar a mesma frase, todas as coisas colaboram para o meu bem. Ninguém resiste a um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo. Não tem doença, não tem enfermidade, nada, não tem crise, não tem ameaça, não tem ladrão. Ninguém resiste a um homem cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo está me falando algo aqui. Antes do Efésios, do Efésios, o Espírito Santo está me falando algo aqui. Eu falei uma frase aqui e ele me deu esse texto. Abra aí em Atos. Atos, capítulo 6. Crente que não deseja ser cheio do Espírito Santo, está com um grande problema na sua vida. Você
tá louco, irmão. Em 1992, quando eu vi aquele homem lá, anda para lá, anda para cá, anda para lá, anda para cá, e cita a Bíblia, e declara, e levanta a mão, e profetiza, e declara, e cita a Bíblia por 2 horas citando a Bíblia sem abrir ela. Eu nunca tinha visto isso. Falei, o que é isso aí? Eu quero isso aí. De onde que é esse homem aí, hein? De onde que ele é? Aí acabou o culto, eu colei nele. Eu nunca vi. A primeira vez, quando acabou o culto, eu fui dando uma de mané, encostando nele, fui encostando assim pertinho, e as pessoas só zum, conversando. Não sei o que, não sei o que lá, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que, não sei o que lá, Araçariguama. Opa, peguei. Ele era de lá, da cidade do interior. E o zum, ia só dando de mané, e não ia embora, e fiquei ouvindo. Ele ministra lá, assim dá no dia tal. Peguei essa também. Fui baixar lá. Colei no homem até receber a unção que estava nele, receber em mim também. Assim como Eliseu fez andando com Elias. Falei, enquanto eu não receber a unção desse homem, eu não largo do pé dele. Acho que eu estou falando demais hoje, né? Acho que eu estou falando demais, né? Já falei demais, né? Atos capítulo 6, verso 8. Atos 6, verso 8. Coloca o dedo no verso 8. Você vai ver o que é um homem sob a influência do Espírito Santo. Atos 6, 8. Ora, Estevão, cheio de fé e do poder. Uma outra versão diz, Estevão, cheio de fé e do Espírito Santo. Atos 6, 8. Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Verso 9, Atos 6, 9. Levantaram-se alguns que eram da chamada sinagoga dos libertos, dos sirineus e dos alexandrinos, dos que eram da Cilícia e da Ásia, e discutiam com Estevão. Não, onde se viu? Não é bem assim não. Onde se viu falar isso? Verso 10. Mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. 1-0 para Estevão. Ninguém tapa a boca de um homem ou de uma mulher cheia do Espírito Santo, meu irmão. Pode açoitar, pode bater, pode colocar o revólver na cabeça. Ninguém tapa a boca de uma pessoa que está sob o mover, a manifestação do próprio Deus. Ele falava, glória. Você leu o Atos 6:10? Você não morre de inveja não, irmão? Você não morre de inveja ao ler Atos 6:10? Eu ficava morrendo de inveja. Atos 6:10? Mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que o Estevão falava. Sabe o que é isso? Mover, manifestação de Deus em Estevão. Continue a leitura. Atos 6:11. Então subornaram uns homens para que dissessem: nós o ouvimos proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciãos, os traíras fazem isso, hein? Os falsos irmãos fazem isso, ó. Atos 6:12. Excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo contra Estevão, o arrebataram e o levaram ao sinédrio. Olha o verso 13. Coloca o dedo no verso 13. Olha o que os falsos irmãos fazem. Olha o que os falsários, olha o que o joio faz. Atos 6:13. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir blasfêmias contra este santo lugar e a lei, pois o ouvimos dizer que este Jesus de Nazaré há de destruir esse lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Atos 6:15. Então todos os que estavam assentados no sinédrio, fixando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Claro, o homem estava cheio do Espírito Santo, meu irmão. Como que ia ser o rosto dele? Ele estava cheio do Espírito Santo. Ele estava cheio do Espírito Santo. Ele estava cheio do Espírito Santo, irmão. Pode mentir, pode trazer falsa testemunha, pode trazer o inferno. Ele estava cheio do Espírito Santo.
Ninguém resiste a um homem ou uma mulher cheio de Espírito Santo. Não tem doença, não tem enfermidade, não tem maldição, não tem praga, não tem macumba, pode ter olho gordo, pode fazer o que quiser. Ninguém resiste a um homem cheio do Espírito Santo. Ninguém. Agora sim eu vou ler Efésios 5. Abba, Pai. Crente que não deseja ser cheio do Espírito Santo, está com um grande problema na cabeça, hein? Na mente. E eu sei que problema que é. Fortalezas. 2 Coríntios 10, fortalezas, raciocínios, pensamentos vãos, contrários à palavra de Deus. Paulo disse, o que fala em línguas edifica-se a si mesmo. Tem pessoas que é contra falar em línguas. Paulo disse, o que fala em línguas edifica-se a si mesmo. Vê se a pessoa não tem fortaleza na mente. O que é contra? Não tem fortaleza? Se Paulo disse, o apostolado, 1 Coríntios 14, o que fala em línguas edifica-se a si mesmo, como é que a pessoa é contra alguém falar em línguas? Então ele é contra que alguém se edifique e seja forte espiritualmente? É uma fortaleza na mente. É um problema gravíssimo que a pessoa tem. Porque o crente, ele tem que ser forte. Ele tem que ser cheio de Espírito Santo. Senão ele não aguenta, irmã. Não aguenta o mundo lá fora? Não aguenta, irmã. Só com escola bíblica dominical, não tem crente que aguenta. Por que tem crente que desvia? Depois de 10, 15, 20 anos desvia. Por quê? Porque está frio, está morto. Quero ver alguém cheio de Espírito Santo desviar. Vê se Paulo desviou. Hã? Será que Paulo desviou? Ou ele não tinha lutas? Ou ele não tinha problemas? Paulo foi preso, 2 Coríntios 11, ele passou na mão de assaltantes, ladrões, bandidos, foi jogado num abismo. 1 Coríntios 4, até o presente momento, passamos fome, sede, nudez e não temos pousada certa. Olha a situação do crente chamado Paulo. Não era para desviar? Não era para abandonar? Não era para deixar tudo e voltar para o mundo? Não era? Mas era um crente cheio do Espírito Santo, meu irmão. Crente cheio do Espírito Santo não tem luta, não tem tribulação que vai tapar a boca dele, que vai enfraquecer. Quanto mais luta, mais forte ele fica. Por isso que Paulo disse em 2 Coríntios 12, eu tenho prazer nas perseguições. Por quê? Quanto mais perseguição, quanto mais açoite, Gálatas 6, ninguém me inquiete, trago no meu corpo as marcas de Cristo. Quanto mais batia, mais cheio do Espírito Santo ele era. Ninguém tapa a boca de um homem cheio de Espírito Santo, de uma mulher cheia de Espírito Santo, ninguém. Não tem como. Agora, o Espírito Santo não é uma emoção carnal. Ser cheio do Espírito Santo não é uma emoção carnal. É um estilo de vida. Por isso que eu vou ler Efésios 5, por favor. Efésios 5, 18. Ser cheio do Espírito Santo não é um movimento, um embalo, não é uma emoção carnal. Ser cheio do Espírito Santo, manter-se cheio do Espírito Santo, é um estilo de vida de pessoas inteligentes. Porque ele sabe que se ele não se manter assim, olha o que Paulo diz em Coríntios 10, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Por quê? Jesus diz, no mundo tereis aflições. Mateus 7, aquele que edificou a casa sobre a areia, vem os ventos, vem a tempestade. Essa é a vida do crente no mundo lá fora. Então ser cheio do Espírito Santo não é uma emoção carnal. Para mim é uma necessidade. Claro, lá fora está cheio de ladrão, de bandido, de assaltante. No mundo tereis aflições. Se eu não for cheio do Espírito Santo, como que eu vou aguentar viver no mundo? Se eu estou nele. Quem é que está entendendo o que eu estou falando, hein? Efésios 5, 18. Deixa eu ver como está meu tempo aqui. Tenho mais umas 4 horas e meia, também? Do jeito que eu estou aqui, você acha que eu não vou mais 4 horas e meia? Facinho, facinho, facinho. Efésios 5, 18. Coloca o dedo no verso 18. Efésios 5, 18, Paulo nos dá aqui o caminho, a direção, o apostolado para o crente. Efésios 5, 18.
E não vos embriagueis com vinho em que há devassidão. Uma outra versão diz, em que há contenda. A sua Bíblia diz contenda, dá um sinal. A sua diz contenda? Contenda. A Bíblia Vida diz devassidão. A versão mais antiga, não vos embriagueis com vinho em que há contenda. Qual que é a ordem de Paulo? Mas enchei-vos do quê? Alô, isso aqui é palavra para crente, irmão. Isso aqui é palavra para crente consciente, que sabe que a vida no mundo não é fácil. Viver lá fora é fácil. Marido incrédulo, marido ímpio, filho nas drogas, crise, desemprego financeiro, perseguição, lutas, tribulações, parente que não te entende, fala que você está louco, fala que você é herege. É fácil viver no mundo lá fora? E se não tiver cheio do Espírito Santo? Aí cai junto com quem já caiu. Efésios 5,18. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda. Em outras palavras, não ande na carne, meu irmão. Não se embriague com vinho. Ou seja, não fica se envolvendo muito com as coisas desse mundo. Não, vai no shopping, faz sua compra, vai no mercado, vai no açougue, conversa com o vizinho. Mas não se envolve muito com as coisas desse mundo, com as coisas carnais, porque Deus é espírito. Como é que você vai ser espiritual se envolvendo com o carnal? 1 Coríntios 2, o homem natural não compreende as coisas do espírito. Para ele parece loucura. Por isso que as pessoas não te entendem. Porque são carnais, são naturais. Aí não vai te entender mesmo. Acha que você é louco, que você é herege. Como herege? Se há alguém que crê mais na Bíblia que sou eu. Como herege? Eu venho pregar com 5, 6 Bíblias. Como herege? Como herege? Efésios 5,18. Mas enchei-vos do Espírito, que é o tema. Diga bem forte. Como se encher do Espírito? Deixa o Efésios 5 aberto. Vamos lá em 1 Coríntios 3. Deixa o Efésios aberto que eu já volto aí, hein? Deixa o Efésios aberto que eu já volto aí. 1 Coríntios 3. Verso 16. Coloca o dedo no verso 16. Vamos explicar duas coisas diferentes. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tem gente que não entende isso. Tem gente... Eu não sei... Eu não estou poupando de falar algumas palavras fortes, pesadas aqui. Mas tem gente que parece que eu não... Sabe? Tem gente que não entende. Para mim é um escândalo um pastor não entender o que eu estou falando aqui. Um apóstolo não entender o que eu estou falando aqui, para mim é um escândalo. 1 Coríntios 3, 16. Coloca o dedo no verso 16. 1 Coríntios 3, a diferença é que aqui no MGA, nesse ministério, eu não tomo a vez do Espírito Santo. Eu não imputo nada a ninguém, eu não forço nada a ninguém, eu não obrigo nada a ninguém. Eu apenas leio, prego e ensino. O que você vai fazer eu não sei. Eu não te imputo nada, irmão. Nada. Essa é a diferença do MGA. Aqui ninguém imputa nada, você não é obrigado a nada. Quem for sábio, diligente, sensato, vai procurar seguir o caminho do Espírito Santo. Os carnais vão ser carnais mesmo, vão andar na carne, aí não vai ter jeito. Por isso que Daniel 10, 12. Daniel 12, 10. Daniel, ele falou assim, os sábios entenderão. Os ímpios não entenderão, mas os sábios entenderão. Coríntios 3, 16, vê aí. Coríntios 3, 16. Não sabeis vós que sois santuário, uma outra versão diz, sois templo. Coríntios 3, 16. Não sabeis vós sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Eu vou te ensinar, tá? Que é minha obrigação. Tudo começa com a confissão de fé. O que eu disse? Então diga comigo. 1 Coríntios 3,16 diz que o Espírito habita em mim. Vamos lá para Efésios 5,18 agora. Fazer outra confissão. Efésios 5,18. Digam, Efésios 5,18 diz que eu devo
Me encher do Espírito. Só dá um sinal quem percebeu que são duas coisas diferentes. Está claro ou não está claro? Uma coisa é o Espírito Santo habitar em você. Outra coisa é você se encher do Espírito. Ser cheio do Espírito Santo. Dá um sinal quem está entendendo. Porque os apóstolos parecem que não entendem isso. Tem alguns aí que parece que é pior. Eles que eram que estão ensinando isso aqui. Tinha que ensinar. Estão muito firmados na letra. Cuidado que a letra mata. O Espírito vivifica. Paulo sempre falando, vocês precisam do Espírito. Vocês precisam do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Ele habita em vocês. Ele testifica com o vosso Espírito. Enchei-vos do Espírito. Levante um dedo, diga, uma coisa é o Espírito Santo habitar em mim. Levante outro dedo assim, ó. Outra coisa é eu ser cheio do Espírito Santo. Só quem me dá um sinal, está entendendo? Está entendendo? Está entendendo? São coisas diferentes. Está claro ou não está claro? Então vamos falar do Efésios 5,18. Mas enchei-vos do Espírito. Digam comigo, como se encher do Espírito? Efésios 5,19. Paulo deu a receita. Como? Efésios 5,18. Enchei-vos do Espírito. Como? Alguém dirá, como que eu vou me encher? Não sei como. Efésios 5,19, Paulo explica. Lê comigo. Efésios 5,19. Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais. Diga comigo, o que são cânticos espirituais? Cantar em línguas. Quer que eu provo isso? Vou provar. Tudo que eu prego, eu provo. 1 Coríntios 15. Abre aí, vamos lá. Deixa o Efésios aberto. Eu vou te provar que cânticos espirituais são cânticos em línguas. Para aqueles que não entendem isso. A Bíblia deles fala também, mas eles não entendem. 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15. Quem já achou? Coloca o seu dedo aqui, ó. Coríntios 15, verso 40. Coríntios 15, 40. E há corpos celestes e corpos terrestres. Logo, quantos corpos? Quantos? De novo, Coríntios 15, 40. Há corpos celestes e corpos terrestres. Mas uma é a glória dos celestes e outra é a glória dos terrestres. Paulo está falando sobre dois tipos de corpos. Amém? Agora vai para 1 Coríntios 14, uma página atrás. 1 Coríntios 14. Coloca o seu dedo no versículo 13. 1 Coríntios 14, verso 13. Pelo que o que fala em língua, ore para que a possa interpretar. Pois se eu orar em língua, o meu espírito ora de verdade, mas o meu entendimento fica sem fruto. Diga bem forte, que farei, pois? Coloca o dedo no verso 15. Orarei com o espírito, digam que é orar em línguas, mas também orarei com entendimento. Que língua que nós falamos? Inglês ou português? Português. Quem está nos Estados Unidos e na Inglaterra, vai orar em inglês. Então, para eles, nos Estados Unidos ou na Inglaterra, 15, eles vão orar com o Espírito, que é orar em línguas, e orar com entendimento, que é orar em inglês. Para nós que estamos no Brasil, falamos a língua portuguesa, verso 15, vamos orar em línguas com o Espírito e com entendimento. Mas o texto não parou aí. Coloca o dedo no verso 15. Cantarei. Diga comigo, o que são cânticos espirituais? Vamos melhorar a pergunta. Diga, o que Paulo quis dizer?
Com cânticos espirituais. Está aqui aberto. O que Paulo falou em Efésios 5,19? Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos. Diga, o que são cânticos espirituais? Coríntios 14, verso 15. É cantar com o Espírito. Alô, está claro ou não está claro? Alô, olhe para mim. Cantar com o Espírito é uma coisa. Cantar com entendimento é outra. Pelo amor de Deus, você não entende isso, né? Orar com o Espírito. Alô, coloca o dedo no verso 15. Que farei, pois? Orarei com o Espírito. É orar em línguas. Mas também orarei com entendimento. Senhor, meu Deus, meu Pai, teu é o reino, o poder. Isso é orar com entendimento. Coríntios 14, 15. Cantarei com o Espírito. Cantar em línguas. Ou, Efésios 5, 19, cânticos espirituais. Coríntios 14, 15. Mas também cantarei com entendimento. A graça é o reino de Deus em nossas vidas. Espírito Santo de Deus. O que eu estou fazendo? Estou cantando com o meu entendimento. Está claro ou não está claro? Só quem entendeu. Só quem entendeu. Pastor, eu não concordo com falar em línguas, não. Tá bom, irmão, vai ler mais a Bíblia, então, depois a gente conversa, tá? Fica assim. Eu não tenho tempo para perder, né? A pergunta é a mesma. Se tiver escrito, eu creio. Eu só estou explicando o que está escrito. Não estou perguntando se você concorda ou não. O que você acha, o que você não acha. Para mim isso não muda, não quer dizer nada o que você acha, o que você não acha, se você... Para mim não quer dizer nada, irmão, não muda nada. Eu continuo com duas orelhas. A minha obrigação é te ensinar o que está escrito. E eu estou te ensinando o que é uma coisa e o que é outra. Está claro ou não está claro? Para terminar, Efésios 5,19, onde eu estou aqui no último texto da noite. Efésios 5,19, em 3 minutinhos no máximo eu termino. Efésios 5,19. O que é se encher ou como se encher do Espírito? Efésios 5,19. Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Então, irmãos, como, Efésios 5,18, enchei-vos do Espírito. Como se encher do Espírito? Diga comigo, falando entre nós com salmos. Ah, pastor, isso. Então eu vou falar, e o Salmo 23, e o Salmo 91. Não é isso não, irmão. Não é isso aí não. Mas está escrito falando entre vós com salmos. Não é isso que Paulo está falando. Falando entre vós com salmos é salmodiar, você criar o seu salmo. O que está aqui na Bíblia é de Davi. Você criar o seu. Ah, pastor, como é que eu vou criar um salmo? Irmãos, na hora do louvor, na adoração, no seu dia a dia, dirigindo o carro, eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, ó Espírito Santo, te amo, Senhor Jesus. Estou salmodiando. Está claro ou não está claro? Todos devem fazer isso. Então todos vão se encher do Espírito Santo. Glória! Crie, faça salmos ao seu Deus que deu a vida por você. Está lavando louça? Ó Senhor Deus da minha vida, limpando a casa, eu te louvarei de todo o meu coração. Eu te louvo, Senhor. Crie a sua música para Deus. Isso é salmodiar ao Senhor. Está claro ou não está claro? Como se encher do Espírito Santo? Diga comigo, falando entre nós com salmos e hinos e cânticos espirituais. Para aí. Se Paulo disse no 19, falando entre vós e cânticos espirituais, então ele está dizendo que na hora do culto, todos podem oferecer a Deus cânticos. Está claro ou não está claro? É função do crente. É função do Filho de Deus. Em tudo dai graças. Cânticos espirituais. Irmãos, Paulo está falando de um outro nível da fé, irmãos. Quem está entendendo?
Alô? Paulo não está falando, pela graça sois salvos. Ele já está longe desse nível de pela graça sois salvos. Paulo não está mais quando ele chegou, olha, você é um abençoado. Isso aí são os primeiros beabá da graça. Abençoado, salvo pela graça, mais que vencedor. Há anjos em seu... Isso é o beabá da graça, irmão. Isso é o beabá da graça. Paulo está falando, irmãos, venham comigo para um outro nível da fé. Como assim, Paulo? Olha, encha-se do Espírito Santo. Mas como, Paulo? Não sei. Olha, comecem a falar entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais. Vamos lá. Aí Paulo juntou a igreja e começou a louvar a Deus e pegou fogo. Espírito Santo se manifestou em todos. Uma igreja viva! Eu sou obrigado a falar, até a igreja católica está fazendo isso ultimamente, hein? Que são os famosos carismáticos, até eles, hein? Até eles estão se enchendo do Espírito Santo. Não tiraram a idolatria ainda, não tiraram as heresias da Maria e outras coisas lá, mas até eles estão se enchendo do Espírito Santo. Os carismáticos se reúnem, começam a louvar a Deus e pega fogo lá. Você sabia disso? Pastor, mas como é que é Deus? Deus se manifesta e tem idolatria. Irmãos, Deus não se envolve com doutrina. O que eu falei? Deus não se envolve com doutrina. Anote essa frase, por favor. Você está louco, pastor? Como é que Deus não se envolve com doutrina? Foi o que Paulo disse. Gálatas 5:6. Em Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. O que importa é a fé que opera pelo amor. Olha o que Paulo disse. Em outras palavras, Deus não se importa com a doutrina. Não. Bem-aventurados que andam na sã doutrina. Mas vira a moeda. Deus não vai deixar de se manifestar na vida do Filho de Deus, porque ele está na ignorância. Aonde abundou a ignorância, superabundou a graça. A graça é maior, irmãos. Você está pensando que Deus é como nós? Não vou me manifestar não, porque eles estão numa igreja da lei. Deus não é assim não, irmão. Está claro ou não está claro? Não, também não vou me manifestar neles, porque eles ainda fazem batismo. Deus não é assim não, irmãos. Você está pensando que Deus é como nós? Como nós, seres humanos? Isaías 45:8. Diz o Senhor, os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Os meus caminhos não são os vossos caminhos. Diz o Senhor. O ser humano, ele adora pensar no lugar de Deus. Você faz batismo, você toma santa ceia, você está ungindo com óleo, você sobe no monte, também não vou manifestar. Deus não é como nós. Ele não vê como nós vemos. Está claro ou não está claro? Terminei em Efésios 5:19, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Olha, domingo nós vamos ter culto de louvor aqui. Vai ser um ótimo momento para você colocar em prática o Efésios 5:19. Venha domingo, culto de louvor e adoração às 6 horas, aqui no Ministério Graça Apostolado. Não é só domingo para você fazer isso, tá? Pode fazer na segunda, na terça, na quarta, de dia, de manhã, de tarde, lavando louça, lavando o carro, dirigindo. Cuidado com dirigindo, que o Espírito Santo manifesta e vai bater o carro no poste, né, meu? Pastor! Irmãos, um dia eu estava na Avenida do Estado, já é a segunda vez. Na Avenida do Estado, um obreiro veio aqui ministrar, um evangelista. Aí ministrou, foi uma maravilha. Na hora de ir embora, e houve sinais e maravilhas, na hora de ir embora eu fui levar ele. Eu estava dirigindo uma Kombi, a igreja tinha uma Kombi, estou dirigindo a Kombi e nós falando das maravilhas de Deus. Foi uma maravilha o culto hoje, e começamos a falar em língua dentro da Kombi, e aquele gozo, de repente um raio de luz entrou dentro da Kombi, e me tirou a visão. Glória! Eu joguei a Kombi assim, encostei, começamos a falar em língua, pegou fogo dentro da Kombi mesmo. 10 irmãos dentro da Kombi, virou um culto dentro da Kombi. Mas eu encostei a Kombi com prudência. Quem está entendendo? Dirigindo a Kombi, nós começamos a ser cheios do Espírito Santo. Um facho de luz de noite, um facho de luz entrou dentro da Kombi, assim, ficou aquele clarão dentro da Kombi. Aí na hora eu já joguei a Kombi para o acostamento, parei a Kombi, atravessei ela na rua lá, e foi uma maravilha dentro da Kombi. Pegou fogo na Kombi! Graça e paz até domingo, graça e paz. Graça e paz. Apóstolo
Marcos Gomes, Graça e Apostolado. Anote os endereços do Ministério Graça e Apostolado Santo André, sede nacional, Rua Oratório 5008, Jardim Santa Maria, Santo André, segunda, quarta e sexta, às 19h30 e aos domingos, às 18 horas. Ou acesse o nosso site www.gracaiapostolado.com.br.